Eu estava aqui falando um pouco, nesses 3 minutos aqui passados, eu não tenho certeza que vocês me escutaram. Se vocês puderem colocar aí no chat se vocês me escutaram ou não, por favor. Nas perguntas. Eu pedi que eu colocava lá no comecinho de julho, alguma coisa assim. Não? Bom, vamos lá. Desculpem. Eu acho que eu estava com o microfone, com algum problema aqui no meu microfone, no meu fone e microfone, né? Mas vamos lá. Bem-vindo a todos a mais um webinário da Spirex Sarco. Meu nome é Márcia, eu trabalho no departamento de marketing. Hoje o nosso assunto é sobre a indústria de papel e celulose, aplicações de vapor na indústria de papel e celulose. Antes do Murilo começar com o conteúdo, eu vou passar para vocês rapidinho aqui como é que vai funcionar. A gente tem essa duração de 1 hora, né? A gente está até começando com um pouquinho de atraso, mas dentro dessa 1 hora aqui, a gente vai deixar os últimos 5 minutos para responder as perguntas de vocês. As perguntas de vocês, a gente vai procurar não interromper durante o webinário, a gente vai deixar para que a gente, no final, nesses 5 minutos, a gente responda a todos. E aquelas respostas que a gente não conseguir dar durante esses 5 minutos, não se preocupem, porque a gente vai enviar uma resposta para vocês por e-mail, tá? Para cada um, todas as perguntas vão ser respondidas. Mais uma outra informação importante é que a gente sempre faz uma pesquisa de satisfação sobre o webinário. A gente tem como objetivo saber quais são os pontos que a gente tem a melhorar. A gente durante esse ano aqui, a gente já fez vários webinários, o pessoal tem participado e a gente tem conseguido melhorar a qualidade, né, do conteúdo que a gente tem transmitido. A gente queria contar muito com a colaboração de vocês, tá? E, além disso, quem responder esse questionário, essa pesquisa, vai receber um certificado de participação sobre esse tema, com a duração de 1 hora, e é muito legal, porque esse é apenas um módulo, né, de vapor, de um curso completo que a gente tem, o Murilo vai falar isso mais adiante, mas é um certificado de vapor da Spirex Sarco, então eu convido a todos a participarem dessa pesquisa, vocês vão estar ajudando muito a gente. Então agora, Murilo, eu deixo com você, espero que dessa vez vocês estejam ouvindo aí bem. Opa, bom dia a todos. Márcia, está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Beleza. Você consegue compartilhar a apresentação? Vou compartilhar a tela aqui. Vamos compartilhar. Só um instantezinho. Está vendo minha tela aí? Sim, se puder colocar no modo apresentação, por favor. Sim. E vamos lá. E vamos lá. Primeiro, desculpa pelo pequeno atraso que tivemos aí. Vamos lá. Bom dia a todos, novamente, né? Espero encontrar todos vocês bem. Agradeço a participação de todos aqui neste webinário. E é uma grande satisfação aí a gente poder compartilhar um pouquinho com vocês o nosso conhecimento, né? Como a Márcia já indicou, esse webinar tem duração de 1 hora. E acredito que a gente vai ter em torno de uns 10 a 5 minutos aí no final para perguntas. Pode passar, Márcia, para o próximo. Beleza. Como a Márcia indicou, para receber o certificado de participação, todos devem assistir até o final e responderem a nossa pesquisa, que tem umas 4, 5 perguntas simples lá. Eu vou falar um pouquinho sobre mim agora. Meu nome é Murilo Yankee. Pode voltar, Márcia, por favor, aí. Meu nome é Murilo Yankee. Eu sou engenheiro mecânico formado na UTFPR, no Cefet. Eu comecei na Spirex Sarco como estagiário aqui, auxiliando o pessoal aqui dos estados do Paraná e Santa Catarina. E desde então, faz 5 anos agora que eu estou como engenheiro de aplicação e vendas, focado nos clientes do norte do Paraná. Minha localização hoje, eu moro na cidade de Maringá, aqui, fica centralizado para atender melhor os clientes. Em relação ao momento de segurança, que é o próximo passo, né? Para nós aqui, a segurança é um valor, né? Passou de prioridade, que era até um tempo atrás, e hoje é um valor, né? É inegociável. E hoje, em qualquer apresentação que a gente faça, reunião que a gente faça, o primeiro assunto abordado sempre é segurança. E hoje aqui não poderia ser diferente. Eu trouxe um assunto que acredito que todos aqui já ouviram e todos enfrentam, né?
mas selecionei esse assunto porque é nosso dia a dia, ainda mais nesse momento onde ainda muitas pessoas trabalhando de home office ou trabalhos híbridos, e a parte de postura correta ao sentar em frente ao computador nem sempre é seguido de todos os passos, né? Vamos dizer assim. O que a gente recomenda, o que eu andei pesquisando aqui, que seria ideal, né? Nós preferimos ambientes neutros, com superfícies não refletoras e pouco ruído, regular o brilho e contraste do monitor, que fica confortável aos nossos olhos, o teclado diretamente à nossa frente, com o mouse próximo ao teclado, no mesmo nível, joelhos um pouco abaixo do quadril, os pés apoiados no solo ou descalço, ou em um descanso para os pés, desculpa. Utilize uma iluminação adequada, com luz indiretas, sempre como preferência. Ombros e quadris devem ser alinhados, punho com uma posição neutra, o encosto adaptado à curvatura da coluna, o descanso do braço na altura do cotovelo e a altura do assento abaixo da patela, né? Um ponto importante aqui é em relação à parte da cadeira, né? Às vezes, em alguns casos aí, em home office, a gente tem que comprar algumas cadeiras para utilizar em casa, né? Sempre testar antes, verificar se está confortável, sempre que possível, né? Um outro ponto, pode pular, Márcia. Um ponto que me chamou bastante atenção foi a questão do aumento do nível de pesquisa em relação à dor nas costas desde o início da pandemia. Aumentou as pesquisas no Google com esse tema relacionado em mais de 80% as pesquisas. E isso se deve principalmente a trabalhos em locais improvisados, né, que a gente nem sempre tem todo o aparato para fazer esse trabalho. E para minimizar essas dores, a gente recomenda o quê? Organizar melhor seu espaço de trabalho, com as recomendações que eu fiz aí no slide anterior, né? Intervalos longos do dia, e alongue-se, e pratique atividade física, né? Um ponto, quem tiver com dores nas costas, às vezes, né, persistirem, eu não sou nenhum especialista nisso, né? Sempre procure um médico aí para as orientações assertivas em relação a isso. Pode voltar Márcia. Isso, obrigado. Falar um pouquinho sobre o grupo Spirexarco. O Spirexarco Engineer PLC, ele é detentor das empresas Chromalox, que é uma empresa que fornece soluções de aquecimento de energia elétrica, da empresa ITER Controls, que é focada mais em válvula de controle, o Axon Marlon, que seriam mais focados em bombas peristálticas, detentora também da Gestra, e detentora, claro, da Spirexarco, que foi onde tudo começou, né? Que fornece soluções focadas em engenharia de vapor e retorno de condensado. Aqui no Brasil, nós somos divididos em filiais, né? Hoje temos nossa fábrica que fica em Cotia, região metropolitana de São Paulo. Hoje eu respondo para o meu gerente, que ele fica em Curitiba. E, ao total, no Brasil, a gente tem 9 filiais e mais de 50 engenheiros, né, de aplicação e vendas, assim como eu. E no mundo, né, na presença global, nós estamos em 62 sites. Temos mais de 7.250 colaboradores, 15 fábricas e mais de 1.600 engenheiros de aplicação e venda, né? Temos presença global aqui. Pode pular, Márcia, por favor. O próximo. Aqui. Tudo começou a gente sendo fornecedor de produtos, né? E a gente foi evoluindo conforme a necessidade que a gente via com que os clientes tinham a carência no mercado, né? Hoje a gente tem a parte de produtos, né? Que acho que muitas das pessoas já conhecem aqui. Nós conseguimos fornecer também soluções turnkey ou soluções com estações, dá um exemplo, estações de drenagem, já com válvulas de bloqueio, filtro, estações de redução de pressão, já com separador de umidade, já com válvulas, tudo integrado para facilitar na hora da montagem para vocês. Ou sistemas turnkey, que a gente fornece chave na mão, mesmo projeto para vocês. Nós temos também alguns casos de assistência técnica, né, focada. Auditoria energética, nós conseguimos fornecer também, com uma avaliação de purgadores, avaliação focada em eficiência energética aqui, um estudo de viabilidade econômica e retorno de investimento. Temos também algo que é um dos pontos, uns pilares para nós, que é a parte de treinamento aqui. Até a Márcia deu uma pincelada, e seria sobre, como que eu posso indicar aqui? Os treinamentos sempre foram focados, mas desde o início da pandemia,
a gente não conseguiu mais fazer os treinamentos tanto nos estados que a gente fazia, né, com duração de 3 dias, 3 a 4 dias, e treinamentos também em nossa fábrica para os clientes, de 3 a 4 dias, treinamentos completos de vapor. A gente começou a fazer os webinários. Esses webinários aí ganharam fama, os clientes gostaram, tanto que a gente está continuando aí, agora que estamos caminhando para o final da pandemia. Mas tudo indica que no próximo ano, aqui, nós voltaremos com os treinamentos também, esses treinamentos completos, que seriam sistemas de projetos de sistemas de vapor, seria de eficiência energética, seria também de NR13. Esses cursos a gente vai conseguir estar ministrando e a gente consegue fornecer esses treinamentos também em loco, em company, né? Um outro ponto aqui, por fim, né, a gente faz em alguns casos pontuais, alguns casos bem específicos, a gente consegue fazer gerenciamento de projetos também. Pode ir, Márcia, por favor. Mais um. Pode voltar, por favor. Volta 2, Márcia. Falando um pouquinho do programa de hoje, né? Aqui o intuito do webinar, quando fui convidado para ministrar aqui, não foi para deixar ninguém especialista, que em uma hora ninguém consegue ficar especialista em processo, especialista em vapor, nada. Foi para dar uma pincelada, pegar o que o Murilo já pegou no dia a dia dele aqui, e transferir um pouquinho desse conhecimento para vocês, para tentar verificar algumas melhorias, alguns cuidados em relação à segurança operacional que devemos ter, né? A parte de processo, vou falar bem rapidamente aqui para tentar colocar todo mundo na mesma página. Eu imagino que deve ter pessoas aí que conhecem muito mais de processo aí de celulose do que eu. Mas tem pessoas também que às vezes é o primeiro contato, pelo menos para deixar todo mundo com conhecimento básico aqui, para a gente conseguir avançar no decorrer do webinário. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre o fluxograma simplificado desse processo aqui. Nós temos, primeiro, a parte do picador, a picagem, né, da madeira, transformando ela em cavaco. Daqui, esse cavaco, ele é transportado até o digestor contínuo, onde ele recebe o licor branco, que é uma solução química, somado com calor, que seria o vapor. Aqui ele cozinha esse cavaco, e então ele vai para a depuração. A depuração é uma separação mecânica que ocorre, né, entre a polpa massa da celulósica, vamos chamar assim, né, e o licor negro. Daqui da depuração a gente tem dois caminhos. Vamos primeiro para o caminho da parte da celulose, né, que seria, depois da depuração a gente passa por um setor de lavagem, depois passamos pelo branqueamento, e então seguimos o processo aqui para a secadora de celulose. Secadora de celulose, que a gente vai, o intuito é a gente diminuir a porcentagem de umidade dessa massa. E daqui da celulose, ou a gente vai para a secadora de celulose ou para as máquinas de papéis. As máquinas de papéis também têm essa função, uma das funções, é claro, né, seria essa, diminuir a porcentagem de umidade dessa massa. Se nós formos para o outro caminho, como indiquei, depois da depuração, nós temos aqui o licor negro a baixa concentração. Esse licor negro ele tem uma propriedade que tem um alto poder calorífico. Aqui. Esse licor negro, só que ele está com 10% de concentração apenas. O que é feito para a gente conseguir reutilizar ele no processo? Né? Que aqui que está a viabilidade financeira, a principal viabilidade financeira de fábrica celulósica, né? Esse reaproveitamento do licor negro. A gente passa ele por evaporadores, onde utiliza também muito vapor, aqui concentrando esse licor negro até uma taxa em torno de 80%. Claro que pode variar de empresa para empresa, né? E tecnologia empregada. E aí sim, a partir de 80% a gente consegue queimar esse licor negro nas caldeiras de recuperação, ele tendo um altíssimo poder calorífico. Queimando esse licor negro, a gente vai para o setor de caustificação e forno de cal. Aqui. Na caustificação e forno de cal é adicionado outros produtos químicos aqui, um deles seria o cal mesmo, mais calor, mais energia também, e a parte mecânica é utilizada aqui também. Só faltou um ponto aqui, que depois de queimado, uma nomenclatura, que o licor negro, depois de queimado, passa para licor verde, esse licor verde que vem para a área da caustificação. Depois de tratado quimicamente, com calor também, esse licor verde, ele volta a se transformar em licor branco, e é
recolocado e é direcionado para o digestor contínuo, fechando o ciclo do licor, vamos dizer assim. Aqui, na parte da caldeira, quando a gente queima o licor negro, como ele tem um alto poder calorífico, possibilita com que a gente tenha uma grande energia aqui. Por isso que possibilitou também uma alta pressão e altas temperaturas, fazendo com que a gente conseguisse gerar vapor superaquecido, aqui, tem tanta energia que consegue gerar vapor superaquecido, gerando energia, passando por um turbogerador aqui, e além disso, utilizando todo esse vapor gerado aqui para também o processo. Nós temos basicamente 2 tipos de caldeira dentro da empresa de celulose, né? A caldeira de recuperação, que faz essa função que eu indiquei, recuperação do licor negro, né? Uma das etapas, e a caldeira de força, caldeiras auxiliares, que geralmente utilizam óleo como combustível, né? Um ponto que chama atenção ainda nesse fluxograma simplificado, para quem conhece essa parte de fábricas celulósicas, né? São as distâncias que percorrem o vapor. Tanto desde a caldeira de recuperação até o digestor contínuo, dá um exemplo, ou uma planta química que nós temos, ou até mesmo para a secadora de celulose, os caminhos são geralmente bem consideráveis. São caminhos aí de 500 metros, 1 quilômetro, chega aí, eu já vi empresas de mais de 2 quilômetros de trecho de tubulação de vapor. Esse ponto que eu quis chamar a atenção aqui, a gente vai comentar um pouco mais para frente. Pode seguir, Márcia, por favor. E dentro da fábrica celulósica, né, a gente tem 2 tipos de vapor saturado. O vapor saturado, primeiro, ele é água no estado gasoso, o contato com a sua parte líquida em equilíbrio térmico e depressão com a mesma. E nós temos também um outro tipo de vapor que é o superaquecido. E nós temos esses 2 modelos, esses 2 tipos de vapor dentro de fábricas de celulose. Que o vapor superaquecido é o quê? É a água no estado gasoso que se encontra em uma determinada pressão com temperatura superior à temperatura do vapor saturado. O saturado é utilizado para 85 casos, e principalmente para aquecimento e umidificação, enquanto que o superaquecido é utilizado basicamente para geração de energia. Pode seguir, Márcio, por favor. Aqui é mais um outro esquemático aqui para facilitar aqui como que é o vapor, claro que um processo bem básico aqui, dentro de uma fábrica de celulose e papel. A gente tem a caldeira de recuperação e a caldeira de partida a óleo, caldeira de força, chamada em alguns casos, gerando vapor superaquecido de 42 a 100 bar, isso depende de empresas para empresas, né? Até pode ter alguma coisa diferente do que isso, mas geralmente eu pego esses valores aqui, passando para a turbina, gerando energia elétrica, e dentro dessa turbina a gente tem as tomadas de vapor. Geralmente a gente tem o vapor de média, que é chamado aqui, varia entre pressões de 8 a 12 bar e vapor saturado de baixo, varia de 3 a 5 bar. E aí nós temos o retorno desse condensado que vai alimentar a própria caldeira. Pode seguir, Márcio, por favor. Quando eu comentei sobre as longas distâncias que o vapor percorre dentro da própria planta, um ponto que chama muita atenção, a gente tem que tomar muito cuidado, é a necessidade de drenagem de linha. Primeiro, por que tem que fazer uma drenagem de linha? Qual é a recomendação disso, né? A nossa recomendação, primeiro, por quê? Mesmo uma tubulação de vapor sendo bem isolada termicamente, você tem uma transferência térmica dessa tubulação que cede calor para o ambiente, faz com que você tenha um condensado que vai ficando armazenado na parte inferior da tua tubulação. Tem 2 problemas. Primeiro, o problema que é o principal que eu enxergo, seria a parte de segurança operacional, e temos um segundo problema, que é a parte de qualidade de vapor. Porque se você não drenar a tua tubulação de acordo, você vai ter uma alta umidade na tua tubulação também, no teu vapor. E o principal, que é segurança operacional, é que se essa massa não for drenada, ela pode, toda a área transversal, ser ocupada por condensado, que daí estará a velocidade do vapor, que é mais do que 100 km por hora, uma velocidade bem alta. E sem isso, se chocar com alguma curva, alguma válvula, isso daqui é problema, é questão de segurança operacional. Esse condensado, a gente recomenda que ele seja eliminado assim que formado. Recomendamos a cada 30 metros ter uma bota coletora de condensado, que tem todo um dimensional aqui, dependendo do diâmetro da tubulação, a gente tem todo um diâmetro necessário. E tem todo o diâmetro necessário e tem que selecionar, e para isso, qual é o purgador recomendado para a gente aplicar para remover esse condensado.
Como indiquei, esse condensado tem que ser removido logo em seguida que é formado, né? Pode seguir, Márcio. Mas e daí, qual purgador nós devemos selecionar, né? Basicamente, a gente tem 3 tipos de purgadores: os purgadores mecânicos, os purgadores termodinâmicos e os purgadores termostáticos. Os mecânicos, eles... Isso, pode deixar bem nessa tabela mesmo, Márcio, por favor. Os purgadores mecânicos, aqui, primeiro eu vou explicar o gráfico. A gente tem o gráfico de temperatura e pressão. Quanto maior a pressão, maior a temperatura do vapor saturado. Aqui. E os purgadores de balde e boia, eles eliminam o condensado na temperatura de saturação do vapor. Isso é, assim que formado o condensado, esse tipo de purgador já elimina. O termodinâmico é uma temperatura de 1 a 2 graus abaixo da temperatura de saturação, ou seja, também praticamente formou, você já consegue eliminar esse condensado formado. Enquanto que os purgadores termostáticos, de pressão balanceada, bimetálica, expansão líquida, nós não recomendamos para essa aplicação de drenagem de linha, pois eles vão remover o condensado a uma temperatura definida, que pode variar de 15 a 30 graus Celsius abaixo da saturação. Pode seguir, Márcia, por favor. Tá. Aqui eu trouxe para vocês também alguns mitos e verdades sobre vazamentos de purgadores e qual purgador que nós devemos escolher, né, para determinada aplicação. Aqui eu trouxe essa tabela apenas a título informativo mesmo, que foi considerado que, em alguns casos, eu já recebo várias perguntas do cliente que determinado purgador vaza, ele mesmo novo, ele tem um desperdício de vapor e outro purgador não tem. Aqui eu trouxe uma tabela para ilustrar essa apresentação, e a tabela foi feita com base em normas, né? O padrão internacional ISO 7841 e o padrão europeu EN 27841 sobre a determinação da perda de vapor de purgadores de vapor automáticos e descreve uma metodologia de teste confiável e precisa para perdas a partir de qualquer tipo de purgador de vapor. O que isso significa? Pegar um purgador termostático. Se nós não tivermos condensado chegando nele, o total ele vai perder 1 kg por hora. O purgador de boia, por ter uma área, por ele ser um purgador maior, ele vai ter um desperdício de vapor, né, vamos dizer assim, um requisito de energia de 1,4, que é a energia perdida por irradiação. Balde invertido, se pega aqui pelo purgador do purgador, a gente tem 1,7 e o termodinâmico 0,75. A gente pegar nesse panorama aqui sem carga, e até mesmo com carga, né, tendo uma carga razoável, o purgador que menos consome energia, conforme a ISO e esse padrão europeu que eu citei aqui, é o purgador termodinâmico. Ok? Pode seguir mais, por favor. E para a drenagem de linha, né, sabendo tudo isso, o que nós precisamos tomar um cuidado, né? Que eu vejo alguns casos aplicados purgadores termostáticos para essa aplicação, e o purgador termostático ele não é recomendado para utilizar nisso, porque ele vai eliminar o condensado a uma temperatura inferior à do saturado. Ou seja, você vai ter alagamento na tua tubulação, e isso podendo causar baixa qualidade de vapor e principalmente podendo afetar a segurança operacional. E quais são os purgadores que a Spirax-Sarco recomenda para essa aplicação? Purgadores que drenam a uma temperatura saturada muito próxima, temperatura de saturação do condensado do vapor, ou 2 graus abaixo seria o caso do termodinâmico, né? Purgador de boia, o funcionamento dele é simples de ser entendido aqui. É basicamente o quê? No início do processo, né, ele tem um eliminador de ar integrado, permite a passagem de ar. O condensado alcançando esse purgador, ele levanta a boia e o mecanismo abre a válvula principal, que seria a sede. O condensado quente, né, fecha o elemento eliminador de ar. E o condensado é descarregado à temperatura do vapor saturado. Ok? Quando o vapor chega, a boia desce e fecha a válvula principal, que seria a sede. E a sede é empurrada para baixo conforme o nível de água. E o termodinâmico, aqui, o princípio de funcionamento dele, falar rapidamente aqui, é um pouquinho mais complexo, mas é assim, vamos pensar que está chegando condensado frio no início do processo, né? A pressão de entrada, ela atua, pensando nessa figura 1 do termodinâmico, a pressão de entrada atua na parte inferior do disco, elevando esse e permitindo a descarga de ar e do condensado que chega. Agora para a figura 2, né?
quando o fluxo de condensado quente passa pela câmera de controle, essa parte superior acima do disco, sua pressão cai, produzindo vapor flash. A alta velocidade do vapor flash cria uma zona de baixa pressão na parte inferior do disco, puxando e fechando ele. Simultaneamente, agora na figura 3, o vapor flash pressuriza a parte superior do disco. E como tem uma área superior aqui, ele consegue manter fechado. E o purgador vai abrir novamente quando condensar esse vapor flash na parte superior da câmera, repetindo o processo, né? Pode ir para o próximo. Alguns casos reais de drenagem ineficiente e o que ocorreram. Aqui eu não tenho informações se teve algum acidente com pessoas também, mas eu imagino o estresse e como que ficou isso depois, né, do golpe. Isso aqui foram confirmados que foram golpes que foram ocasionados nessa válvula aí, nessa tubulação aqui também ao lado, por drenagem ineficiente, né, ou por seleção do purgador não correta para a aplicação de drenagem de linha. Pode seguir, Márcio, por favor. Um outro ponto bem importante também, que eu pego, já constatei em alguns casos aqui, é um foco, e até eu recomendo a vocês, caso precisem de ajuda, nos contatarem sobre a drenagem ajusante de válvulas condicionadoras e de superaquecedores. Primeiro, o que é uma válvula condicionadora e o que é uma válvula de superaquecedora e por que elas existem, né? Como eu falei, em indústria de celulose, a gente tem vapor superaquecido e turbinas. Por algum momento, caso a turbina, no início do processo, a turbina não venha a operar, a gente precisa reduzir a pressão para mandar para o processo e também, só que ele não pode apenas reduzir a pressão, porque senão a temperatura vai estar muito alta. E nem todos os equipamentos aguentam essa temperatura. Por isso que válvulas condicionadoras, dentro da mesma válvula, a gente reduz pressão e dessuperaquece o vapor. E nas válvulas dessuperaquecedoras, como o nome já diz, é para dessuperaquecer o vapor aqui. Porém, e de que forma que nós fazemos isso? É com a injeção de água na válvula dessuperaquecedora. Aqui. Com essa injeção de água, a gente consegue diminuir a energia total do processo. Aqui. Diminuindo a energia, diminuindo a temperatura, não a energia, né? Diminuindo a temperatura desse vapor aqui. Porém, nem sempre a gente tem uma mistura de 100% dessa água injetada aqui, ou na condicionadora ou no dessuper, fazendo mistura e dessuperaquecendo o vapor, ou por oscilação de carga, ou pela tecnologia empregada nessas válvulas aqui. E a recomendação que a Spark Sarp tem, que nós temos aqui, que ter uma bota coletora em torno de 4,5 metros, a jusante da condicionadora ou dessuper aqui, e o purgador, ele deve possuir uma capacidade de vazão igual ou superior a 20% da vazão máxima calculada de água para o condicionamento ou dessuperaquecimento de vapor. Eu pego em muitos casos, quando a gente vai fazer inspeções em purgadores, em fábricas celulósicas, e nesses purgadores, a jusante dessas linhas, eles são como se fosse uma linha, um dreno normal, e aqui tem que ser tratado como uma estação de drenagem especial, pois a vazão de descarga desse purgador deve ser maior do que o purgador apenas de drenagem de linha, pois deve ser necessário também ele conseguir drenar a água que não é feita a mistura com o vapor superaquecido. Isso aqui é um ponto importantíssimo aqui. Eu até recomendo vocês avaliarem esses pontos, né? E se precisarem de ajuda aí para o dimensionamento de purgadores, da melhor forma de bota coletora, pode contar conosco aqui. Pode seguir, por favor, Márcia. Tá. A gente já falou de purgadores, agora para que eles servem, né? Que eles são necessários, que eles eliminam o condensado e não deixam sair o vapor. Porém, eles têm 3 formas de operação aqui. Seria a funcionalidade OK, onde ele faz o papel dele, ele elimina todo o condensado do processo e retém o vapor, não deixa sair vapor vivo, não deixa desperdiçar vapor vivo. Porém, se ele não estiver em configuração OK, ele pode estar em estado represando, que isso aqui ele pode gerar, a parte de segurança operacional, uma linha não drenada de acordo, pode gerar golpes de ariete aqui e diminuir a qualidade do vapor. Ou, se ele estiver represando e for algum trocador de calor, um radiador, ele pode prejudicar o processo. E tem a última configuração, que seria
ele em estado vazando. Isto é, como se tivesse uma válvula de bloqueio aberta no lugar do purgador. E com isso, além do condensado, você está também desperdiçando vapor vivo. Atualmente, a Spark Circle desenvolveu um equipamento chamado STEPS Handheld, que é um instrumento, vou ler aqui, um instrumento ultrassônico automático que fornece aos usuários um método rápido, automático, consistente e repetível para determinar a condição de um purgador de vapor, e bem como estimar qualquer perda de vapor associada a ser aplicável. Antigamente, e é comumente sabido, né, que seria lá, a gente faria via ultrassom essa inspeção, somado com uma inspeção termográfica. Porém, ficava muito no tato do técnico especialista que estava fazendo esse levantamento. Hoje, com esse equipamento, a gente colocando lá qual é o modelo do purgador, diâmetro, qual é a pressão a qual ele está, qual é a pressão de operação desse purgador, e colocando esse equipamento no local correto do purgador, ainda assim a gente recomenda que seja feito por um especialista essa avaliação, ele sai automático aqui a verificação do purgador, né? Se ele está em estado ok, se ele está em estado vazando, em estado represando, como eu expliquei. E até mesmo se ele estiver em estado vazando, ele já sai aqui, ele já indica qual é a vazão que ele está sendo desperdiçado. Claro que é uma vazão aproximada, né, disso daqui. Hoje a Spark Circle tem alguns contratos de manutenção e inspeção que nós já aplicamos esse tipo de equipamento para fazer a inspeção dos purgadores, né? Pode seguir, Márcio, por favor. Um outro ponto aqui, focando um pouquinho mais em manutenção, depois da inspeção, né, colocando nessa ordem cronológica, vamos dar um exemplo que a gente tenha purgadores aqui com problema de vazamento. Nós temos aqui, eu dei um exemplo de 302 kg/h. Qual é a diferença se nós tivermos 302 kg/h de vapor sendo desperdiçado por purgadores a 42 bar, 400 graus Celsius, ou esses mesmos 302 kg/h sendo desperdiçados por vazamento em purgadores a 12 kg, 260 graus Celsius? Qual é a diferença aqui? Onde eu vou focar minha manutenção, né? Aqui. Qual que é a recomendação que nós fazemos? É sempre focar nos purgadores de alta pressão e alta temperatura. Por quê? Além do desperdício energético que você vai estar tendo nos dois processos, desperdício máximo, de vazão de vapor que vai estar tendo nos dois processos, você tem também um desperdício energético maior em alta pressão. Por quê? Se você não passar pela turbina, 42 kg de pressão, 400 graus Celsius, essa vazão, um rendimento isentrópico de 80%. Aqui o rendimento do gerador, a diferença que você tem além do desperdício, você perde 20,58 kW de potência na tua turbina, só nessa diferença. Então, a recomendação aqui, e esse slide é para tentar deixar bem claro sobre o foco, onde que deve ser a foco de manutenção. Caso tenha que escolher se vai fazer foco em linha de alta, média ou baixa, sempre vai fazendo como se fosse um efeito cascata. Começa lá em cima, lá em 100 bar de pressão, 60 bar de pressão e vai caindo. Porque a gente consegue reaproveitar a energia. Mesmo sendo básico isso aqui, vamos até chega a ser óbvio, muitas empresas às vezes não têm essa visão. Pode passar, Márcio, por favor. Continuando um pouquinho sobre essa parte de manutenção, agora indo para reaproveitamento energético. Como eu indiquei também aqui, até para reafirmar, a ideia aqui não é deixar ninguém especialista, e sim trazer vários pontos para tentar abrir a mente, abrir oportunidades aí de melhoria dentro do processo para vocês. E nem sempre, às vezes, todas as recomendações aqui vão caber em todas as indústrias de celulose, que é um exemplo desse reaproveitamento energético, mas na maioria a gente consegue encaixar. O que seria aqui? Aqui nós temos a caldeira, nessa parte azul. Aqui. Conforme você vai evaporando uma parcela do vapor, aqui, vai gerando vapor, essa água, esse condensado, essa água pressurizada que está no interior da caldeira, vai começando a aumentar a concentração dela, de sólidos totais dissolvidos, de sais como um todo.
E as caldeiras, comumente, têm uma descarga contínua, descarga de nível, descarga de superfície. Cada local chama de uma forma aqui. Mas o que seria isso? É uma válvula que ela tem um sensor no interior da caldeira que fica medindo qual é o nível de sal, qual é o nível de condutividade no interior dessa caldeira e fica modulando para atingir o set point definido. E, geralmente, dessa válvula vai direto para o vaso de descarga de fundo, né? O brown down vessel ali. E esse vaso, ele é aberto aqui. E como é descarga contínua, você tem uma vazão contínua e teremos também um desperdício contínuo de vapor flash. Ela não pode ser reaproveitada, a água aqui. Por quê? Porque ela já está saturada de sais. Vamos entender dessa forma. Porém, ela tem muita energia ainda presente nessa água. Eu trouxe um exemplo para ilustrar, para ficar um pouco mais factível para vocês aqui. O que seria, né? Qual é o exemplo? Uma caldeira, vamos considerar que é uma caldeira de 100 bar de pressão, 100 bar de pressão. A vazão da descarga contínua aqui é 3.500 kg/h. A pressão do desaerador, eu já vou explicar o porquê que está essa pressão aqui, foi considerada de 2,1 bar. A porcentagem de flash aqui formado de 100 bar para 2,1 é 39%. O que isso significa? Que 39% da massa que passa pela caldeira, que passa por essa válvula aqui, ela vai na parte superior para o desaerador, ou seja, 1.360 nesse exemplo, e é a parcela da energia aqui que você consegue reaproveitar, 1.360. O que seria isso, né? Que a gente teria o que seriam os ganhos, né? Ou menor produção de vapor, esse 1.360 a gente pode deixar de gerar na caldeira de força, ou a gente tirar, em vez de tirar de 4 bar para injetar no vapor, no desaerador, a gente consegue tirar na conta pressão da turbina. Por que eu indiquei que não são todas as empresas que a gente consegue fazer isso, que tem que estudar o balanço de massa e energia, mas é uma oportunidade latente na maioria das empresas de celulose. Márcia, pode pular, por favor. Vamos lá, falar um pouquinho do wire pitch aqui, né? Também uma outra ideia aqui, uma outra oportunidade, né? O que é o wire pitch, né? Ele é um tanque que armazena água branca. É o wire pitch ou poço de tela que chama. Ele contém fibra dessa água, né, e materiais sólidos que são utilizados no processo. Esse wire pitch, esse tanque de armazenagem de água branca, ele necessita ser aquecido. Ele é aquecido geralmente com vapor direto. E quais são os problemas que nós temos? Ou alto ruído na injeção direta, ou falta de homogeneidade de temperatura, porque geralmente é apenas um tubo que é cortado e ele é afogado na tubulação aqui. E aí ocorre esses altos ruídos nessa injeção direta, essa falta de homogeneidade de temperatura. Qual é a solução para amenizar essas situações? Um injetor de vapor. Pode pular, Márcia. Esse injetor de vapor, como ele funciona, né? Se tem vapor na parte de dentro dele aqui, onde tem steam 1 aqui, ele faz como se tivesse um efeito que como se puxasse aqui a água ou a solução aquosa a qual ele está afogado, né? E fazendo com que saia apenas água aquecida ou solução aquecida, não tendo bolhas de ar, fazendo o quê? Que tenha uma mistura completa e uniforme, sem trepidação e golpes, e é injetada água quente ou solução, né? E a energia não é perdida. E ele é de simples montagem, né? Ele não tem partes móveis. Aqui. Pode pular, Márcia, por favor. Próximo. Aqui é só um exemplo de que ele é limitado em vazão, né? Daí a gente coloca vários, como se fosse uma árvore deles, que a gente chama lá de espinha de peixe, para colocar com uma vazão maior necessária, que seria o exemplo do wire pitch. Pode dar um play no injetor de vapor, aqui nesse vídeo. Aqui vocês conseguem verificar que está saindo apenas água aquecida aqui, não vapor aqui. Bem nessa parte, exatamente. Obrigado, Márcio, por mostrar. E principalmente aqui a parte de ruído e homogeneidade que a gente consegue melhor com esse injetor. Ok, Márcia, podemos seguir aqui. Tá. Vamos agora, mudando de assunto, como eu estou falando vários assuntos para colocar algumas oportunidades de melhoria aqui. Agora é a hora da parte de drenagem de radiadores aqui.
O comportamento da condensação de vapor no interior de um radiador de aquecedor, ainda que individual, se apresenta de forma semelhante a uma drenagem coletiva. E radiador a gente tem vários processos, né? Dá um exemplo, aquecedor de ar primário das caldeiras, ar primário secundário, sala de resfriamento, capota de máquinas de papel, entre N outros, né? E como a diferença de temperatura do vapor e a temperatura do ar é diferente em cada uma das fileiras, o consumo de vapor em cada uma das fileiras não é homogêneo. Não ocorre dessa prática como está na figura. Pode pular para o próximo, Márcia. O que ocorre na prática conforme essa figura aqui. As primeiras fileiras elas têm uma condensação maior do que as últimas. E como tem uma perda de carga diferente dentro de cada fileira, de cada tubo do mesmo radiador, tem um certo alagamento nos primeiros níveis do radiador. Aqui. Qual é a recomendação da Spirax Sarco em relação a isso, né? Pode pular, na verdade é uma consequência. Pode pular para o próximo, Márcio, por favor. Isso. E o que acontece com esse represamento, né, de condensado em fileiras iniciais? E é um fenômeno comum, né? E o que ocorre, né? Diminuição da temperatura final do ar, que ele vai ter menos área de troca térmica, e também corrosão dos tubos das fileiras iniciais, como é um exemplo dessas fotos aqui de um radiador bem danificado, né? Mas qual seria a solução para isso? Pode pular, Márcia. Para atenuar o problema de represamento de condensado, os purgadores que realizam a drenagem de condensado necessitam de um dispositivo que seja capaz de permitir a passagem livre de uma quantidade controlada de vapor. Essa evasão de vapor fará com que as colunas de condensado represadas sejam eliminadas ou pelo menos diminuídas, né? Ou seja, a gente tem um eliminador de vapor preso, um eliminador de vapor que está integrado ao purgador, que é com uma vazão controlada, que permite um fluxo de vazão de vapor por ali, diminuindo esse efeito e diminuindo a chance de represamento e alagamento dos radiadores, aumentando a vida útil. Aqui. Pode pular, Márcia, por favor. Mais uma outra oportunidade de reaproveitamento de vapor flash. Eu falei bastante de vapor flash, só vou indicar o que é o vapor flash, né? É o vapor revaporado que é formado quando o condensado quente, a alta pressão, é descarregado para uma pressão inferior. Com a queda de pressão, a temperatura de vaporização diminui e a energia excedente faz com que parte do condensado entre em ebulição, gerando o vapor reevaporado. Aqui. Então, resumindo, antes do purgador nós temos condensado, pressurizado, a alta pressão. Quando a gente vai para uma região de baixa pressão, essa energia que variável da temperatura de saturação de alta e temperatura de saturação de baixa, faz com que a gente tenha uma parcela dessa massa que vire vapor flash, vapor reevaporado. E nós conseguimos calcular isso, tem essa fórmula que eu apresentei aqui, que seria TR igual, o que é? A taxa de reevaporação é igual ao calor sensível de alta, calor sensível do condensado a alta pressão, subtraído do calor sensível de baixa pressão, divididos pelo calor latente. Tudo isso dividido pelo calor latente de baixa pressão. A gente sabe qual é a porcentagem. E de que forma reaproveitar esse vapor flash? Nós temos N formas, aqui eu trouxe 2 exemplos aqui para ilustrar para vocês, né? Que seria a primeira, do canto esquerdo da apresentação. Do canto esquerdo da apresentação, que seria o quê? Dá um exemplo aqui. Você está com 12 bar nos radiadores, aqui. Esses 12 bar, você consegue, depois do purgador, você pode equalizar ele numa linha que tenha algum consumo a uma pressão inferior. Nesse exemplo aqui, 4 bar de pressão. Isso faz com que você tenha um reaproveitamento de vapor flash aqui e uma menor pressão, uma menor vazão de vapor vivo a 4 bar seja necessário. Com isso, você tem 2 ganhos de novo, né? Ou você consegue retirar o teu vapor que você tiraria a 4 bar na conta pressão, ou diminuir a vazão de vapor gerado na caldeira de força. Um outro exemplo da imagem da sua direita, aqui, que seria reaproveitar o vapor flash no próprio aquecedor. Vamos dizer assim, tem uma bateria de radiadores aqui sendo aquecidas. Hoje aquece, vou dar um exemplo aqui, de 30 a 150 graus o ar. Em vez do ar entrar a 30 graus, se a gente utilizar esse tanque flash aqui, a gente consegue pré-aquecer esse ar e ele pode chegar a 45, 50, 60 graus. Ou seja,
menor vapor vivo será necessário e a gente consegue ter esse reaproveitamento energético. E além do reaproveitamento energético, quando a gente fala do flash, né, a gente consegue também ter uma economia de água aqui, pois todo flash que é desperdiçado para a atmosfera. Se nós condensarmos esse vapor e voltar para o processo, a gente vai precisar de menos água sendo colocada como make-up na casa de caldeira. Pode seguir, Márcia. Aqui o último processo em relação a radiadores que a gente encontra também, quando radiadores onde tem baixa pressão de vapor, entre 4 bar de pressão, e os 7 pontos da temperatura baixa. O que ocorre? Pode ocorrer o fenômeno de stall point. O que seria o stall point, né? Que é um instante em que a pressão, a montante e a jusante do purgador se igualam, não tendo diferencial de fluxo. Não tendo diferencial de pressão, nós não temos fluxo pelo purgador. E o que ocorre? Ocorre golpes de ariete por causa do alagamento e pode também danificar a corrosão interna nos trocadores de calor, né? E a baixa pressão de utilização de vapor nessas etapas, né, quando são baixas pressões de vapor e baixas temperaturas, faz com que o radiador fique constantemente alagado. Qual é a solução disso? Seria colocar um turbobombeamento. Vou passar rápido aqui, o que seria, né? Ele funciona como purgador, caso você tenha diferencial de pressão. Pode pular, Márcia, pode ir para o próximo, por favor. E caso você tenha alagamento, você não tenha diferencial de pressão no turbobomba, aqui, nesse equipamento, ele vai começar a aumentar o nível dessa boia até um ponto que, pode pular, Márcia, para o próximo, até um ponto que você vai ter uma força motriz de um vapor, uma pressão maior, pode ser até os 4 kg de vapor mesmo, aqui, claro que depende do dimensionamento de cada caso, que vai fazer com que ele empurre essa boia para baixo todo condensado. Tem uma válvula de retenção na entrada aqui que não permite esse contrafluxo, fazendo com que você tenha o escoamento do condensado e não tenha o alagamento. Pode pular para o próximo, Márcia, por favor. E você não tem um alagamento. Assim que chegou no nível mínimo essa boia, fecha a admissão, que é vapor vivo pressurizado, e abre uma travinha que tem aqui, um mecanismo de exaustão. E repetindo todo o processo. Pode pular, Márcia, para o próximo, por favor. Isso, mais um. Isso, e repetindo o processo, né? Ele sobe a boia quando você não tem diferencial de pressão, abre o vapor faz com que empurre esse condensado, force o escoamento, chegou no nível mínimo, abre a exaustão, e nós temos um novo ciclo, né? Pode pular, que eu acredito que seja agora o último slide aqui. E para a gente finalizar o nosso webinar, né, da mesma forma que a gente iniciou, falar um pouquinho mais sobre as válvulas de segurança, que a Spirax Arco aqui do Brasil, na nossa fábrica aqui do Brasil, a gente é fabricante de válvulas de segurança e alívio. Para que serve, né, as válvulas, né? Serve para proteção de vidas, proteção de equipamentos e atendimento às normas aplicadas, seria a ASME, API e NR13. E a Starco aqui ela é autorizada para esse projeto de fabricação de válvulas de segurança, conforme os critérios do Código de Projeto da ASME, seção 8, né? Aqui, que garante que as válvulas de segurança e alívio estampadas foram fabricadas conforme as normas e elas dão a vazão que estão especificadas nas folhas de dados das válvulas, né? Senhores, seria isso, mas pode pular para o próximo. Agradeço a atenção de todos aqui. Só para finalizar, eu espero ter atingido o objetivo de todos aqui. A ideia, como eu indiquei, não foi para transformar ninguém em especialista, e sim dar uma pincelada nas oportunidades que a gente tem aqui. Se alguém ficar com dúvida, acho que vai ter um tempinho para perguntas aqui ainda. E caso eu não consiga responder todas as perguntas aqui, ou não saiba a resposta, eu vou atrás para tentar responder, aí pego um e-mail também com vocês, aí para não deixar vocês sem resposta. E a gente fica à disposição também para ser convidado ou para uma visita, aí, claro, sem custo, até a fábrica de vocês, ou tirar algumas dúvidas, reuniões via Teams, a gente está à disposição para atender vocês. Márcia, ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Vamos lá, eu estou aqui tentando abrir, mas
A gente não teve perguntas, tá? A gente acredita que tenha sido aqui. Só um instante aqui que eu estou abrindo, na verdade. Uhum. Teve pergunta sim, tá? É que eu que não consegui Ufa. enxergar. Eu tô abrindo aqui a ferramenta. A gente teve algumas perguntas sim. A primeira pergunta aqui é do Jorge Júnior. Ele está perguntando por que se utiliza um tanque flash e posteriormente um tanque de blowdown? Por que não retirar o vapor flash do próprio tanque de blowdown e mandar para o desaerador? Entendi. Ótima pergunta. Isso pode ser avaliado também, mas um cuidado que a gente tem que ter que geralmente esses tanques blowdown eles não são fabricados para operar com pressão, uma PMTA superior à necessária. Dá um exemplo. Se a gente colocar no gerador, eu já peguei alguns casos que a PMTA era 1 kg de pressão desse vaso blowdown. Aqui apenas. A gente não conseguiria por limitação do vaso. Mas, caso o vaso tenha uma PMTA superior, pode ser feito um estudo, sim, para realizar essa interligação direta no vaso. Não sei se ficou claro, Jorge, se você puder indicar Dá para uma nós. sinalização, né, para a gente, né? Isso. Legal. A próxima pergunta, na verdade, são duas, do Elvis de Yoshio. Ele tem duas perguntas, né? Considere purgadores tipo de balde com fixação universal e pressão 17 bar. De quantos metros é recomendada a instalação de purgadores de vapor em uma linha, em uma linha? E qual seria a periodicidade de verificação e troca desses purgadores? É possível estimar a vida útil deles? Certo, ótima pergunta. Aqui, vamos lá. Primeiro, a recomendação. Uma recomendação, vamos dizer, sem cálculos, sem a gente ir a fundo em cálculos, agora nem vamos ter tempo para isso, né? Seria a cada 30 metros, nós temos uma bota coletora para drenagem de linha, aqui, e nós temos que verificar o que precisa para verificar o diâmetro do purgador, né? De condensação inicial, que isso é tabelado, você sabendo a pressão de operação e o diâmetro da linha, a gente consegue saber qual é a taxa de condensação que vai existir com a linha fria e que esse purgador precisa ter, para verificar se o purgador de 3/4, meia, 1 ou até 2 polegadas necessita ser instalado aqui. E a segunda pergunta, Márcia, seria o quê? Qual que é a periodicidade da verificação e troca desses purgadores, né? Depende. Entendi. Isso também depende muito da pressão, como se indicou, 17 quilos, a recomendação da SARP. Depende muito de como a tua empresa opera também, isso aqui, mas a recomendação é que ter uma inspeção a cada 3 meses nessa pressão. Cada 3 meses a gente ter uma inspeção dos purgadores aqui, para daí sim avaliar eles se eles estão em estado ok, estado vazando ou represando. Muitas coisas interferem na vida útil do purgador. Primeiro, o dimensionamento, verificar se um purgador está bem dimensionado ou não. Se ele está aqui, geralmente os purgadores são feitos para trabalhar em torno de 30% a 50% da sua capacidade aqui. Ele trabalhar 50% aberto, 30% aberto, para aumentar a vida útil. Segundo, você tem filtro Y na linha também, porque qualquer sujidade que vá para o interior do purgador pode diminuir sua vida útil. Não temos uma data para te passar. Tem purgadores que operam, ficam 2, 3, 5 anos operando sem manutenção, enquanto que outros aí até mais tempo que isso. Mas isso varia muito de caso para caso, tem que avaliar e depende muito da aplicação também, Elvis. Também não sei se ficou claro, se eu me fiz entender. E até por isso, né, Murilo, que existe aquele nosso trabalho de levantamento, né, de perdas de valores, né, que independente do tempo, né, acho que é recomendado pelo menos 1 ano ou 6 meses a gente fazer esse levantamento a pouco, né, de onde está o que ganhou muita força, e tem ganhado muita força dentro da SARP Brasil aqui, lá fora já tem muitos, são contratos de manutenção, que é o quê? Que a SARP fica responsável por cuidar do teu setor de drenagem. Onde a gente faz a periodicidade, a gente pode alinhar, tem periodicidade de 3 meses, 6 meses, ou todo mês até mesmo, para avaliar todos os purgadores da planta, né, com aquele equipamento STAPS, handheld, que eu apresentei aqui. E, posterior, a gente faz a ação onde nós mesmos, né, que conhecemos o produto, a gente faz a manutenção nesses purgadores, né? Daí sim fica bem cuidado da tua planta. Seria uma opção, Elvis, de trabalho que nós podemos oferecer, né?
Legal, vamos para a próxima pergunta. O Carlos Alberto Germano está perguntando se a gente tem aplicativos para fazer dimensionamento dos purgadores. Não, não, porque primeiro, né, a gente tem que entender a aplicação, que cada purgador, até eu apresentei 3 modelos básicos, que é o mecânico, o termodinâmico e o termostático. Primeiro a aplicação, né, a gente tem que entender onde que vai ser aplicado aqui, cada purgador, para selecionar qual é o diâmetro. Hoje não existe um aplicativo para fazer esse dimensionamento, debate pronto, assim, mas caso precise, a gente consegue auxiliar vocês, dependendo da Murilo. Eu vou aplicar isso aqui em radiadores. Como que você chegou nesse dimensionamento? Com certeza a gente pode explicar para vocês o motivo do dimensionamento e explicar de que forma a gente pode fazer, que até é via catálogos, né, para um próximo, para uma aplicação similar. Também não sei se ficou claro, Carlos. Caso não tenha ficado claro, podem ficar à vontade a todos que eu respondi aqui, mandar e-mail ou indicar aqui mesmo. Excelente. Então, as perguntas eram essas, o Murilo. Ótimo. Uma pessoa aqui, o Alex, está perguntando se a gente pode compartilhar essa apresentação. Acredito que não tenha problema nenhum. E Sim, depois, sim. esse webinário também fica gravado na nossa galeria, né? Quem quiser assistir novamente, ficou com alguma dúvida, pode assistir novamente lá no nosso website, tem uma seção lá no menu chamado webinar, e lá vai ter acesso para a galeria desse webinário e de todos os outros webinários que a gente ministrou durante o ano de 2021 e 2020. Tá tudo gravado lá. E quem tiver dúvidas ainda que não ficou claro, vocês vão ter oportunidade agora no formulário aqui de pesquisa de fazer a sua pergunta e a gente vai procurar responder para vocês por e-mail. Certo? Exatamente. Fique à vontade para fazer perguntas, solicitar visitas, aí a gente está à disposição para melhor atender vocês. Excelente, pessoal. A gente quer agradecer a participação de vocês, de terem ficaram aqui até o final com a gente. Agradeço, Murilo, pela sua excelente apresentação. Então, aí a gente está encerrando esse webinário agora. Vocês vão receber já direto um link. Quem não receber esse link, vai receber também um e-mail com um link para fazer a resposta. E até a próxima semana, aí, até terça-feira, a gente está mandando o certificado de participação para vocês, tá bom? Murilo, obrigada. Eu que agradeço, Marta. Agradeço a todos também. Muito obrigado. Espero ter contribuído de alguma forma para vocês aí. Legal. Legal, muito obrigada. E fiquem atentos aí à nossa agenda no LinkedIn, aí a gente está divulgando os próximos webinários e a gente está contando com a participação de vocês também. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana aí que está aproximando. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.